Bom, pessoal, estamos aqui para fazer a gravação da terceira parte da aula, né? Eu vou compartilhar a tela. Eu não abri ainda a aula, então, transição de calor, 2024, segundo semestre. A aula nossa é a aula 28, né? Aula 28. Então, estou abrindo aqui. Muito bem, a aula 28 está aberta. Eu vou abrir também, gente, a aula número 27. A aula 27 foi a aula sobre, vocês estão vendo aí, né? Foi a aula sobre corpo negro, e eu vou precisar nessa aula dessas tabelas aqui, ó. Essas tabelas aqui que vocês vão entender por que que nós vamos precisar dessas tabelas. Mas eu vou voltar aqui para a aula de hoje, que é essa daqui. Vou colocar no modo apresentação, né? Pronto, está no modo apresentação aqui. Então, nós já vimos essa parte aqui, que foi a primeira parte em que eu fiz uma revisão sobre os conceitos e fórmulas mais importantes que a gente precisa para entender a aula 28. Muito bem. Depois, na segunda parte, no segundo vídeo, eu entrei na matéria, né, propriamente. Essa parte aqui da lei de Kirchhoff, né? E a gente terminou discutindo aqui essa situação. Eu estou com uma barra aqui me atrapalhando, eu não sei como é que eu tiro isso. Pronto, tirei. Eu não sei se vocês estavam vendo, eu que estava vendo. Bom, e agora os exercícios, né? Bom, essa aula eu acho que não vai gastar 30 minutos, 30 e tantos minutos, igual foram as outras duas, não. Primeiro exemplo fala assim: é, uma, uma parede de tijolos refratários é difusa, né? Em geral, assim, tirando superfícies metálicas, as outras superfícies de engenharia, elas têm comportamento difuso, ou seja, a radiação é emitida em todas as direções com a mesma emissividade. E ela tem uma temperatura de 500 Kelvin, essa parede aqui, ó. A parede de uma churrasqueira, por exemplo, né? E essa parede, nessa temperatura, tem uma emissividade espectral mostrada mostrada nessa figura, tá? E ela está exposta a uma cama, bed, né? Cama, né? De carvão, coal, que está a 2000 Kelvin. Então você tem carvão aqui, coal a 2000 Kelvin, e esse carvão aqui, a gente, quando um corpo está numa temperatura muito alta, a tendência é a gente tratá-lo como corpo negro, tá? E a parede, a gente não vamos tratar como corpo negro, mesmo porque a emissividade não é 1. Ela é uma emissividade variável, é 0,1, por um intervalo de comprimento de onda de 0 a 1,5. Depois ela vai em meio a emissividade. O comprimento de onda é entre 1,5 e 10 micrômetro, tá? E finalmente ela tem uma emissividade 0,8 para comprimento de onda maior do que 10 micrômetro. Então isso aqui é a emissividade espectral. Em todas as direções é o mesmo valor, tá? Mas dependendo do comprimento de onda, muda a emissividade. Considerações, né? A parede de tijolo é opaca, claro, ela não é transparente, e difusa, um emissor difuso. Isso aqui falou que era, tá? Agora, a distribuição espectral da irradiação é irradiação, quer dizer, quem que irradia para a parede de tijolo refratário é o carvão, né? Aproxima da emissão de um corpo negro a 2000 Kelvin. Então, é para considerar isso, que o tijolo é corpo negro, tijolo não. O carvão, o leito de carvão, né? Bed é leito, né? Cama. Mas é melhor chamar leito, leito de carvão. Objetos numa temperatura muito alta, como um leito de carvão em brasa, né? Uma lâmpada, filamento fluorescente, a superfície do Sol.
é comum, né? É razoável considerar corpo negro. Bom, agora determine, vamos ver o que está pedindo. Determine a emissividade hemisférica total, então é o epsilon, não é epsilon lambda, é o epsilon total, tá? E essa emissividade você não vai calcular assim não, 0,01 mais 0,5 mais 0,8 dividido por 3. Não vai tirar uma média aritmética disso não, tá? Tem que considerar a fórmula da emissividade total. A gente vai ver virando o slide. E também o poder emissivo. Aí vai ser fácil, porque depois que você achar a emissividade total, para achar o poder emissivo é só usar a lei de Stefan Boltzmann, temperatura do tijolo, constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura do tijolo elevada à quarta potência, vezes essa emissividade que vai ser calculada antes, né? E também pergunta qual é a absortividade da parede, considerando para, né, a irradiação resultante da emissão do carvão, né? Então vamos lá? São três perguntas, né? A gente tem que calcular a emissividade da parede, emissividade total, depois o poder emissivo e, por último, a absortividade da parede, o alfa da parede, né? Total, o alfa total. Então está pedindo o epsilon total, depois o E, poder emissivo E, e depois o alfa, absortividade. Bom, muito bem. Está aqui o cálculo, né, para emissividade hemisférica total. Fazendo os cálculos, deu 60% mais ou menos, cá. 0,610, 61%. Como é que isso é feito? Bom, qual que é a fórmula para calcular a emissividade? No denominador, você coloca a emissão que a parede emitiria se ela fosse um corpo negro. Então, é só aplicar a lei de Stefan Boltzmann com Epsilon igual a 1. Esse B aqui é como se fosse assim, sigma vezes a temperatura elevada à quarta potência. Mas vocês vão ver que não vão pôr esse sigma vezes a temperatura do tijolo à quarta potência aqui, não. Vocês vão ver por quê. E no numerador, a gente coloca a emissão real. O que é emissão real? É a emissividade espectral do tijolo e que a gente viu multiplicado, perdão, você vai pegar o poder emissivo do tijolo se ele fosse corpo negro, igual no denominador, só que no denominador é total e aqui é espectral, vezes a emissividade, porque esse produto aqui vai dar o real. Isso aqui é corpo negro, e que vai vir da distribuição de Planck, em princípio. Aliás, se eu colocar essa distribuição de Planck aqui, vezes aquela emissividade que foi dada no gráfico, dado no problema, e integrasse, você achava a resposta. E aí sim, você colocava aqui sigma vezes a temperatura do tijolo elevada à quarta. Mas aquela integral daquela distribuição de Planck com exponencial é muito complicada. Então, o que nós vamos fazer é usar aquela tabela que eu falei, que eu mostrei e que eu já abri a aula número 27 para a gente usar na medida que a gente precisar, tá? Primeiro, a gente vai dividir esse integral em três partes. Por que vai dividir em três partes? Aqui, ó, quebrando a integral em partes, em três partes, porque nós temos três regiões espectrais em que a emissividade muda. Muda de 0,1, depois tem um degrau para 0,5, depois tem um degrau para 0,8. Então você vai pegar aqui de 0 até o lambda 1, que é 1,5, tá? Que é 1,5, o lambda 1, vezes a emissividade, que é 0,1, mas ela vai para fora, que ela é constante, e fica essa integral aqui, que é você resolver a integral da distribuição de Planck. É uma integral difícil de fazer, ela tem que ser resolvida numericamente, dividido pela lei de Stefan Boltzmann pura. Só que isso aqui foi feito já para a gente e tabelado, tá?
Depois, você tem que pegar a segunda parte. Aí vai de lambda 1 a lambda 2. Lambda 1 de 1,5 até 10. Então, você vai fazer de 1,5 até... Aqui foi de 0 a 1,5. Aqui vai ser de 1,5 a 10 micrômetro. Mesma coisa. Isso aqui vai estar tabelado. E depois a parte final. E sempre a emissividade correspondente a cada comprimento de onda vai para fora, porque ela é constante. Aqui a última é quanto? 0,8, né? Aqui, ó. 0,8. A do meio é 0,5. Muito bem. Essa razão aqui não é a integral dividido por EB. É o que a gente chama de fração, é a fração da radiação de corpo negro. Se você pegar a distribuição de Planck de 0 até lambda 1 e dividir, isso aqui é espectral, e dividir pelo valor total, você tem essa fração de corpo negro. E essa fração de corpo negro, isso aqui está sobrando, viu, gente? Eu estou vendo uma coisa aqui que está sobrando. Dá licença. Vou pegar isso aqui e vou apagar. Isso aqui está sobrando. Não sei por que estava ali. Tudo bem. E idem para aqui. Agora, quando é sempre de 0 a lambda. Como aqui não é de 0 a lambda, é de lambda 1 a lambda 2, você tem que fazer de 0 a lambda 2, que é o limite superior, e subtrair de 0 a lambda 1. Tá? Quando eu voltar lá na página, no exercício, na aula 25, que eu deixei aberto, eu explico isso aqui de novo. Eu já tinha falado isso na aula passada. E o último também não é de 0 a lambda, pelo contrário, de lambda 2 é infinito. Aí você tem que fazer 1, porque você sempre pega o limite superior. Quando você pega tudo até o infinito, a fração total é 1, e você subtrai da fração anterior, que é do lambda 2 aqui, ó, tá? É, Agora, vamos lá na aula. Eu vou aqui na aula aqui, ó. Isso aqui é a aula 25, tá? 25 não, 27. É isso aqui, ó. Esse fator que vai de 0 até lambda é quando você pega, você está calculando essa área aqui, espectralmente, e dividindo pela área, é, é, e dividindo pela área total, essa área total aqui. Então, é quantos por cento que isso é da área total? A área total, evidentemente, que é o sigma T a quarta, corpo, corpo negro. Agora, essa área aqui, não, é de 0 até lambda, tá? Só que essa integral foi feita para a gente e colocada na forma de tabela. Agora, quando você está querendo calcular de um lambda 1 até um lambda 2 diferentes de zero, evidentemente, que, ó, vamos voltar aqui, ó. Você calcula, é pena que aqui eu não tenho a figura, tá? Mas imagina que aqui fosse lambda 1 e aqui fosse lambda 2. Então, você ia pegar toda essa área do lambda 2, coloca aqui, lambda 1 é isso aqui, ali seria lambda 2. Então, se você quer essa banda aqui, entre o lambda 1 e o lambda 2, você tem que pegar a área que está em cima, que está debaixo da curva, englobando todo o lambda 2 e subtrai da área englobando o lambda 1. Por isso que subtrai um da outra. E sempre dividindo pela área total, porque você quer saber exatamente quanto que é a fração de uma pequena área dividido pela área total. Por isso que subtrai, tá vendo? Agora, esses valores estão tabelados aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse nosso problema aqui, vai ser, quanto que vai ser esse F? Peraí, o que está acontecendo aqui? Ah, não estou entendendo uma coisa, eu não estou conseguindo ver a tela inteira. Ah, já sei, é porque de novo apareceu a barra para mim. Tá, tá. Eu acho que a barra não aparece para vocês, mas ela aparece para mim. E ela me atrapalha porque ela me tampa, né? Não sei se está aparecendo para vocês também.
Então, aqui, ó, quanto que vale esse f de 0 a lambda 1? Você tem que pegar, porque a tabela funciona assim, ó. Vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela. A entrada da tabela não é lambda vezes t. Então, esse primeiro valor aqui, ó, vai ser 1,5, que é o comprimento de onda, 1,5, que é o comprimento de onda. Tentar tirar a barra aqui, né? 1,5, que é o comprimento de onda, vezes 500, aí deu 750. Acontece que eu não tenho 750 lá naquela coluna do lambda t, eu tenho 600 e eu tenho 800, então eu tenho que interpolar. Quando eu interpolo entre 600 e 750, vai dar a média aritmética aqui. Aliás, não, média aritmética é 700. Mas como aqui é zero e aqui é quase que zero, e a gente está trabalhando com 3 casas decimais, deu zero, tá? Agora, o 10 micrômetro vezes 500, 500 é a temperatura do tijolo, já deu 5.000. 5.000 tem na tabela e corresponde o F a 0,633747. Parei aqui no 3, nesse último 3. Como depois é 7, arredondou para 4. Pronto, acabou. Agora é só substituir esse F de 0 a lambda 1 e o F de 0 a lambda 2, esses valores que a gente achou, nessa fórmula, a gente substitui e acha 0,610. Então, vocês estão vendo? Qual que é a emissividade total dessa parede? É a espécie de uma média entre 0,1, 0,5 e 0,8, mas não é uma média aritmética, não. É um valor que vai estar entre 0,1 e 0,8, obviamente. E, no caso, 0,61. Bom, 2. O 2 é o mais fácil de todos. Basta você pegar a emissividade que a gente acabou de achar, que é 0,61, e multiplicar pela temperatura, pela constante Stefan Boltzmann, vezes a temperatura do tijolo elevada à quarta. A temperatura do tijolo é 500. Constante Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8. Vezes a emissividade que foi achada, achou ali 2.162 watts por metro quadrado. Essa é a emissão, é a saída de radiação da parede. Agora, ela está recebendo também, né? Ela está recebendo, ela está absorvendo radiação de quem? Ela está recebendo radiação do tijolo, do leito de carvão. Tá ok? Bom, qual que é a definição da absortividade? Integral de 0 a infinito. Aí você precisa de ter a absortividade, tá? Multiplicada pela irradiação que está chegando, que está vindo do carvão e que está chegando na parede, de lambda, de 0 a infinito. E aqui embaixo você põe aqui o alfa, porque é a parte que foi absorvida. Isso aqui sabe o que que é? É o G absorvido pelo tijolo. E aqui é o G que chegou, a radiação que chegou. Bom, esse alfa é igual ao lambda. Por que que esse alfa é igual ao lambda? Porque a gente tem uma superfície difusa. Então, tem que pensar lá naquela primeira aula, segunda parte da aula, lembra lá daquela parte que tinha a definição de emissividade dentro de um retângulo verde, e do lado direito tinha a definição de absortividade, que era o retângulo vermelho. E aquele slide, aquela primeira vez que isso apareceu, a gente queria provar exatamente que o alfa lambda era igual ao epsilon lambda. E uma das condições para isso acontecer é quando a superfície era difusa, né? Aliás, eu posso voltar aqui, ó. Nós estamos diante dessa situação aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Quando que o epsilon lambda é igual ao alfa lambda? Quando que esse lado do retângulo vermelho é igual a esse lado do retângulo verde? Aqui, ó. Uma das condições é quando a superfície, quando, quando a superfície é difusa, tá? Quando a superfície é difusa, que é o caso. A superfície, que é o tijolo, é difusa, tá? E eu diria que aqui tem as duas coisas acontecendo, porque a irradiação é difusa também. Sabe por que que a irradiação é difusa? Porque o leito de
carvão é corpo negro, e corpo negro emite difusamente. Aqui é um caso em que a emissividade espectral e a absortividade espectral são realmente iguais, porque essas duas condições estão sendo atendidas. Bastava uma, pelo menos uma das duas condições. Quando tem as duas, ótimo. Então, a gente está com essa situação aqui, ó, que esse daqui é igual a esse. Então, eu troquei o alfa por epsilon, tá ok? É, agora, acontece o seguinte: de onde está vindo essa irradiação? Ora, ela está vindo do carvão, não é mesmo? Mas o carvão é corpo negro, então eu tenho que trocar esse G por EB, tá? E aqui embaixo vai ficar EB também, né? Agora eu vou fazer a integral, porque agora ficou emissividade espectral e aqui embaixo emissividade espectral também. Só que aqui é de zero. Bom, vamos lá, vamos fazer aqui para ver como é que é. Vai de novo aparecer aqueles fatores F. E a gente vai ter que dividir a coisa entre zero e lambda um e lambda 2 e perdão, zero e lambda um a lambda 2 depois lambda 2 até o infinito, tá? Então vai dar a mesma coisa? Não, porque aqui é a temperatura do carvão. Aqui não é T do tijolo. Aqui não é TS, TS, igual da superfície, né? Igual a 500 Kelvin. Aqui é T do carvão. O C aqui é de coil, carvão, e é 2000, tá? Então vai mudar. Então, por isso que aqui a gente já tinha visto, né, que aquilo vai se transformar em três integrais, sendo que a do meio vai ter que subtrair um f de outro. Aqui é f de zero a infinito, aqui é f de zero a lambda 1, perdão, aqui de zero a lambda 2, né? Ali é 1 menos o zero a lambda 2, mas esse f aqui, esse f de zero a lambda 1, não é o mesmo de antes, porque agora é 1,5, ok? Vezes 2.000, não é vezes 500. Então deu 3.000, tem na tabela, e deu esse 0,273, coloca aqui. Depois 10 a 2.000, deu 20.000, tem na tabela. Aliás, a tabela minha, que eu coloquei nos slides, ela para em 10.000. Mas se você for no livro do Icropera, ela vai até 100.000, tá? Então lá você vai achar o 20.000, que é claro, né? Quando você tem uma temperatura tão alta, o fator é quase que total, porque isso aqui é quase que infinito, 20.000 é quase que infinito. Pronto. Uma vez que você achou o f de 0 a lambda 1 e o f de 0 a lambda 2, você substitui e acha 0,3965. Olha que interessante. A absortividade não deu igual à emissividade. Quanto que deu a emissividade? 0,610, a absortividade, emissividade total. Quanto que deu a absortividade total? 0,395. Mas não era igual? Não. O que era igual era a absortividade espectral e a emissividade espectral. Essa que eram iguais. A total não é igual, não, tá? Acabou o problema. Comentários. Comentários aqui, ó. A emissividade, ela depende da temperatura TS, verdade. Ela depende dessa temperatura, a emissividade, o poder emissivo, enquanto a absortividade do tijolo, estou falando do tijolo, depende do material do tijolo, mas depende também da distribuição da irradiação, tá? E essa depende da temperatura da fonte, tá? E elas são diferentes. Elas são diferentes. TS é diferente de TC. Isso é um fato. Na verdade, é por isso que essa superfície aqui, ó, a superfície do tijolo não é cinza. O alfa deu diferente do epsilon. Esse resultado era esperado, porque
a emissão está associada com 500, que inclusive vai ocorrer no lambda máximo, aquele negócio de lei do deslocamento de Wien para 6 micrometros. Aí tinha que usar a lei do deslocamento de Wien, que é uma forma super fácil para descobrir esse lambda máximo. Isso está em contraste com a radiação, com a irradiação, porque ela foi emitida de uma fonte a 2000, onde o pico está em outro lugar, está num lugar menor, claro, é o deslocamento, a lei de Wien, deslocamento do lambda máximo para a esquerda, tá? Ele vai deslocando para a esquerda. Então, embora a emissividade espectral é igual à absortividade espectral, elas são iguais, é, e pelo fato de que elas não são constantes, apesar de uma ser igual à outra, elas são variáveis ao longo do espectro, por causa desse gráfico. Por causa desse gráfico. O alfa lambda é sempre igual ao epsilon lambda, mas eles vão variando ao longo desse gráfico. E isso aí é que faz também, é uma outra razão para dar essa diferença aqui, ó, para o alfa total não ser igual ao epsilon total. Eles seriam iguais se isso aqui fosse na mesma temperatura, se Tc fosse igual a, se a temperatura da parede fosse igual à temperatura do carvão. Aliás, esse epsilon seria igual a esse por causa disso aqui, ó. Quer ver? Cada disso aqui, eu tinha mostrado quanto que a emissividade espectral é igual à absortividade espectral, né? Nós usamos isso. Mas aqui, quanto que a emissividade total é igual à absortividade total? Uma das condições é exatamente quando a irradiação, que no caso vem do carvão, corresponde à emissão de um corpo negro que está numa temperatura T, e é a temperatura da superfície que está emitindo na temperatura T. Então, se o carvão estivesse na temperatura, se a parede estivesse na temperatura do carvão, sim. Aí você também estaria naquele caso de que você teria uma superfície dentro de um invólucro. A gente poderia até falar que o carvão é um invólucro, e a parede é a pequena superfície dentro do invólucro. Ou não, né? Porque na verdade isso aí é quando é forno. Aqui é aquele caso em que a superfície, uma não é muito menor do que a outra. Eu acho que a parede é até maior do que o carvão. Mas se os dois estivessem na mesma temperatura, aí sim, você teria esse epsilon igual a esse alfa. É essa a primeira condição aqui. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Esse está em 500 e esse está em 2000. Então é isso, tá, gente? Bom, aqui ele fez um gráfico que você tem que fazer isso no IHT ou fazer isso no Excel, em que ele mostra como que a absortividade e a emissividade vão variar com as temperaturas, tá? Esse gráfico você tem que usar um programa realmente para fazer. Bom, exemplo 2 é o último, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje eu estou sem o meu celular olhando aqui agora. Deixa eu só ver uma coisa, que a gente já tem 29 minutos de aula. Nossa Senhora, eu acho que eu vou de aula. Quando eu acho que eu vou fazer aula rápido, eu não consigo aqui, ó, 29 minutos. Estão vendo aqui, ó? Muito bem. Então nós vamos passar de 40 minutos, pelo visto. Bom, continuando aqui. Vamos ler? Mais uma vez eu estou aqui. Ah, pronto. A barra me atrapalhando. Uma esfera, em inglês é fogo, né? Aqui é uma pequena metálica e sólida esfera, essa daqui. Tem uma cobertura difusa e opaca, para a qual a absortividade espectral é 0,8 para comprimento de onda menor do que 5 micrômetros. E essa absortividade espectral é 0,1 quando o comprimento de onda é maior do que 5. É o gráfico aqui, ó, tá? Esse aqui está até mais fácil no sentido de que só tem um lambda, tá? Tem lambda 1 e lambda 2. A esfera que está inicialmente a uma temperatura
uniforme de 300 Kelvin, então ela estava no meio ambiente. Ela é inserida dentro de um grande forno, uma grande fornalha. Furnace, né? Furnace, né? A large furnace. Furnace, né? Em inglês é sempre mais pró-paroxítona, né? A qual as paredes estão 1.200. Então, isso aqui está 1.200, tá? É o forno, 1.200, fornalha, e a esfera inicialmente está a 300. Determine a absortividade e a emissividade da cobertura total hemisférica. Então, vai ser uma coisa entre 0,1 e 0,8 a absortividade. E a emissividade nós vamos ver quanto que é. Para a condição inicial e para a condição final, tá? Então, determine a absortividade e a emissividade da cobertura para a condição inicial e para a condição final. Bom, então, está pedindo duas coisas aí, né? Não pediu poder emissivo aí? Não, não, né? Ok, pediu duas coisas. Quer dizer, na verdade, pediu quatro, sabe por quê? Ele está pedindo a absortividade e a emissividade quando a esfera está 300 Kelvin. Depois ele pede de novo absortividade e emissividade quando a esfera chegar na condição final. Condição final é quando ela ficar na temperatura do forno, né? Aí a gente viu que a emissividade e a absortividade são iguais. É aquele caso de uma pequena superfície dentro de um invólucro isotérmico. A gente começou a aula falando isso, né? Voltando aqui lá atrás, ó, lá atrás. O início do vídeo 2, né? A emissividade total é igual à absortividade total de um pequeno corpo que está dentro de um invólucro metálico e em equilíbrio térmico com ele, tá? Agora, no início, quando a esfera ainda não atingiu o equilíbrio térmico com o forno, essa absortividade e essa emissividade são diferentes, tá ok? Bom, qual que é a definição da absortividade? É você pegar a irradiação que chegou na esfera, colocar no denominador e dividir pela parte dessa irradiação que foi absorvida, por isso que tem que multiplicar pelo lambda. Mas tem que fazer integral de 0 a infinito aqui, né? Essa radiação, a gente está tratando como se fosse de corpo negro. Por quê? Porque ele falou assim, ó, uma vez que a superfície da fornalha é muito grande, é muito maior do que a da esfera, é como se fosse um invólucro, uma cavidade. E uma cavidade é um corpo negro, então a radiação aproxima-se da emissão de um corpo negro. TF aqui, o F é de fornalha, tá? Então, por isso que esse G aqui ficou emissão de corpo negro. Beleza, porque aí, quando a gente tem esse B espectral aqui em cima e esse B total aqui embaixo, você cai naquela fórmula, né? Do F. A gente vai ter que partir essa integral em duas partes, de 0 a λ1, depois de λ1 a infinito. Muito bem, esse alfa vai para fora porque ele é constante, ele vale 0,8, né? Lembra? Aqui, ó. Ele vale 0,8 até o lambda 5, depois ele cai para 0,1. Então ele vai para fora. Agora, esse valor aqui vai ser o f de 0 a lambda 1. Ou o outro, a gente vai colocar para fora também a absortividade e ela vai ser 0,1. Isso aqui vai ser 0,1. Agora, isso daqui vai ter que subtrair, né? Vai ter que pegar. Limite superior é 1, porque é o infinito. Então é toda a curva. 100%. Menos a banda que vai de 0 até λ1. Agora, aqui tem que calcular só o f de 0 a λ1, porque ele aparece aqui e aparece aqui. Não tem 0 a λ2 aqui.
5 vezes 1.200 dê 6.000. 6.000 tem na tabela, o lambda T tem na tabela, tá? E por que que é 1.200? Porque é a parede da fornalha, é ela que está irradiando. E deu 0,73, esse 7 aqui vai virar 8, tá? Substitui e você obtém 62%, 0,62%. Essa é a absortividade. Atenção, a emissividade vai ser diferente. Ah, mas não é uma fornalha? É. Não é um pequeno corpo que está dentro da fornalha, a esfera? É. Quando um pequeno corpo está dentro de uma fornalha, a emissividade e a absortividade desse pequeno corpo não tem que ser iguais entre si? Sim, mas se a temperatura da esfera fosse igual à temperatura da fornalha. Isso vai ser no final. Nós ainda estamos no início, quando a temperatura da esfera é 300 Kelvin. Então, aqui, mais uma vez, você tem que usar a fórmula. Como aqui é forma de emissividade, já vai aparecer corpo negro aqui de cara, porque é emissão. Emissão. Embaixo a emissão do corpo negro, aqui embaixo a emissão do corpo negro vezes a emissividade. A emissividade vai para fora. Aí você há de perguntar, mas por que que a emissividade aqui colocou alfa? Ah, porque como a superfície é difusa, a superfície é difusa, a superfície da esfera é difusa, nós vamos considerar que o epsilon e o alfa espectral são iguais. Ele falou que é difusa, não falou? Ele não falou que é difusa, ele falou que é uma pequena esfera metálica sólida. Mas nas considerações a gente falou cobertura é opaca e difusa. Isso aqui foi considerado assim. Aliás, eu falei lá atrás que a maioria das substâncias de engenharia podem ser consideradas superfícies difusas. Vamos lá para ver onde é que está isso? Aqui, ó. Aonde que está? Estou procurando. É aqui. A primeira condição. O que que é a primeira condição? É a segunda condição. A segunda condição. O que que é a segunda condição? Superfície difusa. A segunda condição é razoável para muitas superfícies, particularmente para materiais que não conduzem eletricidade. Bom, aí você vai falar assim, ah, mas você falou que a esfera é de metal. Metal conduz eletricidade. Tá bom, você tem razão. Então ela não é uma superfície difusa, mas ela tem uma cobertura, tá? Então nós estamos considerando que a cobertura ela que é difusa. Pode ser, por exemplo, uma tinta. É uma esfera com uma tinta. Apesar da esfera ser metálica, se ela fosse metálica, você não podia fazer essa simplificação. Mas como ela tem uma cobertura, sei lá qual, a gente está tratando essa cobertura como uma cobertura não metálica e, portanto, difusa. Bom, isso é fundamental para a gente fazer com que esse epsilon vire alfa, porque foi o alfa. No caso desse problema, não foi o epsilon. Esse gráfico que foi dado, ele é alfa. Tá vendo? Bom, aí o resto, gente, é simplesmente pegar aquele fator lá, tá? 300 Kelvin, atenção, tem que ser 300 Kelvin, porque aqui é emissividade, e a esfera está 300 Kelvin. Aqui deu 1.500, 1.500 não tem na tabela, então teve que interpolar entre 1.400 e 1.600, vai ser a média aritmética entre esses dois, e que vai dar 0,014, e essa que é a resposta. Quando você substitui o 0,8 do alfa naquela primeira parte, o 0,1 que é o alfa na segunda parte, né? E vezes os dois fatores, as duas frações aqui de, de radiação de corpo negro. A segunda pergunta, e última, é a mais fácil. Ele pergunta quanto que vai ser a emissividade e absortividade no final. Ó, para começar, elas vão ser iguais. Por que que elas vão ser iguais? Porque
a esfera vai chegar em 1.200 Kelvin. Agora, a emissão da esfera, ela era 0,1. Mas à medida que a temperatura da esfera vai aumentando, essa emissividade também vai aumentando, 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 até que ela chega em quanto? Ela chega na absortividade da esfera. E a absortividade da esfera é 0,62. Lembrando que esse 0,62 foi a absortividade da esfera calculada para qualquer temperatura. Não importa se a esfera está a 300 Kelvin ou se a esfera está a 1.200 Kelvin, porque a absortividade da esfera não depende da temperatura da esfera, a absortividade da esfera depende da superfície dela e da irradiação, que é aquela que vem do carvão. Então isso não pode mudar. É o que está escrito aqui, ó. Porque as características espectrais da cobertura e a temperatura da fornalha permanecem fixas, não há mudança, there is no change, no valor de alfa, com o aumento da temperatura. Agora, contudo, como a temperatura da esfera aumenta, o valor da sua emissividade aumenta. A gente falou muito isso lá naquele primeiro áudio, tá? Aqui, ó. Voltar lá para o início mesmo, olha. Lá para o início. A emissividade de uma superfície depende muito da temperatura. Então, a emissividade da esfera aumentou porque a temperatura da esfera aumentou, mas a absortividade não. Ela depende da cobertura. Claro, ela depende também da irradiação que está chegando nela. Que de repente ela pode não absorver muito bem aquela radiação. Mas essa irradiação não está mudando, porque a fornalha sempre fica em 1.200, tá? Então é isso, gente. O problema, esse problema aqui terminou. Aqui ele fez um comentário legal, que é claro que quando a temperatura chegar em 1.200 vai ter que dar 0,62, porque aí, obviamente, que essa temperatura de 300 vai virar 1.200 e vai cair no caso anterior. Nesse caso anterior aqui, que a gente calculou esses fatores para 1.200. Agora, ele falou uma coisa bacana aqui. A condição de equilíbrio que passa a existir corresponde precisamente à condição para a qual a lei de Kirch foi derivada, em que o alfa deve ser igual a epsilon, que foi o início da aula 2, do vídeo 2. Esse início aqui, ó. Esse aqui, ó. Quando eu provei isso, é porque eu tinha um pequeno corpo dentro de uma cavidade e os dois na mesma temperatura. A esfera não vai chegar na temperatura da fornalha, então eles passam a ter a mesma emissividade, tá? Perdão, a emissividade e a absortividade passa a ser igual. Como a emissividade é, como a emissividade aumentou, né, e chegou naquele valor lá de 0,62, né? É esse que vai ser o valor tanto para o epsilon quanto para o alfa. Então, isso aqui tem a ver exatamente com a lei de Kirchhoff. Aqui é uma coisa muito bacana que ele fala assim: aproximando a esfera de capacitância global, aquele negócio que a gente estudou de capacitância global, porque a esfera é de metal. A superfície tem uma cobertura, mas ela é de metal, bom condutor, ela é pequena, então a gente pode tratar a temperatura da esfera como aumentando uniformemente. E desprezando convecção, porque a radiação lá é tão grande que agora a convecção é que vai desprezar. O balanço de energia vai ser esse, ó. Energia que entra é a absortividade vezes o G vezes a área da esfera,
menos a energia que sai, a energia que é emitida. Esse alfa não muda. Esse alfa é constante. Mas o epsilon will change. Mudará. Esse epsilon vai mudar. E do lado de cá tem que ser o MC dt dt. Essa equação é muito difícil de resolver analiticamente, por método analítico. Sabe por quê? Porque esse epsilon está variando no tempo. Ele saiu de 0,11 e foi para 0,62. E esse valor você tem que calcular passo de tempo a passo de tempo. Ele escreveu que essa equação diferencial pode ser resolvida para determinar a temperatura no tempo. Ok. Mas a variação do epsilon que ocorre com o aumento do tempo teria que ser incluída na solução. E é difícil. Ou seja, esse é um problema, eu coloquei isso aqui, ó, esse é um problema de regime transiente muito bom para ser resolvido por técnica numérica. Não é nem pelo método da diferença finita. Ser resolvido por técnica numérica em regime transiente no tempo. Aqui está tudo errado, porque sabe por que não é MDF? Porque nós não vamos dividir a esfera em vários elementos, porque a gente vai tratar ela como um corpo global. Mas a gente vai usar a técnica numérica para dividir o espaço temporal em passos de tempo, né? Então, o problema é que, assim, sei lá, na turma do semestre que vem, né, eu posso pegar esse problema e dar para o pessoal resolver como sendo um problema numérico, né? Problema de regime transiente muito bom para ser resolvido por técnica numérica. Não tem que ter esse regime transiente aqui, porque eu já tinha falado, né? Acabou que ficou tudo redundante aqui. Agora ficou certinho. Olha aqui, ó. Ó, pronto. Agora ficou certinho. Problema de regime transiente muito bom para ser resolvido por técnica numérica. Bom, e aí tem dois problemas para vocês fazerem, tá? Para entregar. Duas pequenas superfícies, A e B, são colocadas dentro de uma isothermic enclosure, quer dizer, um invólucro, né? Uma cavidade que está numa temperatura uniforme. As paredes dessa enclosure, dessa cavidade, providenciam uma irradiação de 6.300 watts por metro quadrado para cada uma das superfícies, para a superfície A e para a superfície B. E essas absorvem a radiação na taxa de 5.600 A e 630 B. Quer dizer que essa aqui tem uma absortividade muito alta. E 5.600 dividido por 6.300 é o alfa A. Agora, 630 dividido por 6.300, inclusive vai dar 0,10, é o alfa B. Tá bom? Quais são... eu vou deixar a letra A pedindo um líquido aqui, mas aqui, ó, determina a absortividade de cada uma. Já vimos. Essa aqui vai ser 0,10 e essa daqui vai dar quase que 100, né? Quase que 1, porque vai ser 5.300 dividido por 6.300. Vai dar muito alto. Agora, e qual que é a emissividade, letra D, e qual que é a emissividade de cada uma? Olha, a emissividade de cada uma é igual à absortividade correspondente de cada um. Por exemplo, essa daqui não deu uma absortividade 0,10? O alfa B não é 0,10? Quer dizer que o epsilon B é 0,10. Agora, depois que você souber a emissividade, você pode achar o poder emissivo. Aqui ele inverteu o C com D. Você tem que fazer o D primeiro para depois fazer o C, né? Eu normalmente coloco na prova A, B, C, D, de maneira que um vai ajudando o outro, mas aqui nesse problema você precisa de fazer o D primeiro para depois fazer o C, tá? Bom, esse outro aqui, como é que é? Uma esfera, deu a condutividade, deu a difusividade, deu o diâmetro.
Superfície é difusa e cinza e tem emissividade, é colocada em um grande forno, oven, né? Forno, cujas paredes são 6.000 Kelvin. A temperatura do ar dentro do forno é 400 Kelvin e o coeficiente de convecção, deu o coeficiente de convecção. Bom, determine o fluxo de calor líquido. Nesse caso, você vai ter que falar que o que está chegando de radiação e está sendo absorvido, menos o tanto que está emitido e o menos o tanto que está mandando por convecção, isso é igual a zero, né? Porque eu acho que ele está em equilíbrio, né? Acredito que ele está em equilíbrio. Esse problema é bacana, hein? Qual será a temperatura de steady state, né? Da esfera? Não, a letra A não. A letra A não está em equilíbrio, não. Aqui, ó, a letra A está em 300 Kelvin. Bacana, esse problema é bacana, viu? Esse problema é bacana. Muito legal esse problema. Vou deixar vocês pensarem, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida nele. Falou, gente. Então, eu vou parar aqui. Voltando para a aula aqui. Nossa, tá com 50 minutos a aula. Demorei muito tempo mesmo, viu? Vou parar a aula, tá, gente? Então, 50 minutos aqui, parar a gravação.